A Inter de Milão será adversária do Fluminense nas oitavas de final do Super Mundial. Na próxima segunda-feira, os comandados de Renato Gaúcho estarão cara a cara com o atual vice-campeão da Liga dos Campeões, em busca de uma vaga entre os 8 melhores da competição. Nesse vídeo eu vou analisar o time da Inter de Milão, mostrar para vocês qual é o momento vivido pelos italianos e vamos analisar também quais são as chances do Fluminense de passar para a próxima fase e mandar os italianos para casa. A VBet, nossa casa de apostas parceira, já divulgou as odds para o jogo dessa próxima segunda-feira entre Inter de Milão e Fluminense. Eles estão pagando 1,75 para a vitória da Inter e 4,90 para a vitória do Fluminense. Se você é maior de 18 anos, você pode apostar nesse e nos outros jogos do Super Mundial pela VBet. Vou deixar o link para cadastro na descrição, ou você pode também fazer o seu cadastro escaneando o QR Code que eu estou deixando aqui na tela. A VBet é uma casa de credibilidade, layout de fácil navegação, ótimas odds, sem contar que por lá você consegue depositar e sacar via Pix com muita praticidade. Então, conheça a VBet, faça o seu cadastro, conheça os mercados e eu garanto que você vai curtir. Mas não se esqueça, a VBet também é destinada apenas para maiores de 18 anos. Se quiser jogar, jogue sempre com responsabilidade e nunca coloque algum valor que depois pode vir a te prejudicar ou então prejudicar a sua família. Faça o seu palpite na VBet e apoie os brasileiros no Super Mundial. Momento da Inter de Milão. Classificados em primeiro lugar no Grupo E, num grupo que tinha Monterrey do México, River Plate da Argentina e Urawa Reds do Japão, a Inter de Milão chega ao Super Mundial num momento nada legal. A verdade é que a temporada da Inter não foi a temporada que eles esperavam. Eles acabaram até chegando em algumas finais, mas bateram na trave em todas as oportunidades. Posso citar aqui 3 vices que eles tiveram. Eles foram vice na Liga dos Campeões, tomando 5-0 do PSG na final, que é algo extremamente desmoralizante. Eles foram vice também no Campeonato Italiano, perdendo o título nas rodadas finais para o Napoli, e foram vice também na final da Supercopa da Itália, perdendo para o arquirrival Milan. Se já não bastasse essa queda na final para o Milan, eles perderam para o Milan em outro campeonato. Na Copa da Itália, foram eliminados nas semifinais. Então a Inter não teve nenhum título na temporada e vai tentar surpreender nesse Super Mundial, onde eles estão longe de serem considerados os favoritos. Primeiramente, pelas peças. A Inter não é um super time, não é um time estrelado e outra. Eles estão também num processo de trabalho novo. Até então, o treinador deles era o Inzaghi. Só que depois de ter perdido a final da Liga dos Campeões e ter perdido o Campeonato Italiano, ele foi embora e agora está treinando o Al Hilal da Arábia Saudita. Para o lugar dele, a Inter contratou o Christian Chivu, ex-jogador. Então ainda é um começo de trabalho. Não tem como você exigir que a Inter, por exemplo, brigue para ser campeã com outras potências europeias. Com tanta instabilidade e tantas derrotas desmoralizantes na temporada, podem ter certeza que isso é muito bom para o Fluminense pensando nessas oitavas de final. Onde o Fluminense precisa ter mais atenção. Como eu citei para vocês, a Inter de Milão não é um time mega estrelado, não é um time que joga um futebol bonito, mas é um time competitivo, organizado e que tem um coletivo muito forte. Então eles têm alguns destaques no time sim que o Fluminense precisa ficar bem atento. Primeiramente, o goleiro. O goleiro deles é ótimo. Ele acabou sendo extremamente decisivo para a Inter, por exemplo, eliminar o Barcelona na semifinal da Liga dos Campeões. Ele fez uma partida em que ele pegou tudo, parando até Lamine Yamal. Ótimo goleiro que é o suíço Yann Sommer, que é conhecido por defesas difíceis e mesmo sem ser um goleiro muito alto, tem reflexo e muita elasticidade. Em geral, a Inter de Milão joga com um sistema de 3 zagueiros. E tem um desses zagueiros que eu queria destacar, que é o italiano Bastoni. O Bastoni é um jogador novo, ele tem muita força física e ele é muito firme na marcação. Então, em geral, como a Inter joga num sistema de 3 zagueiros, eles têm 2 alas também e o Bastoni é um dos zagueiros que está sempre ali na sobra. Dificilmente os atacantes passam por Bastoni, que tem também muita velocidade e outra. É aquele zagueiro moderno que sabe sair jogando também, auxilia na construção. E ontem deixou a sua marca contra o River Plate ao fazer o gol do 2-0.
Então, é um zagueiro muito participativo. No meio-campo é onde a Inter reúne os seus jogadores de mais qualidade técnica e que fazem a diferença para a entrega que eles têm na marcação. Nesse Super Mundial, por conta de alguns desfalques, eles estão no meio-campo com Aslani, Mkhitaryan, que ontem acabou até provocando a expulsão do Martínez Quarta, e tem também o Barella, que é o jogador mais diferente em termos técnicos desse time. É o cara mais inteligente, que vai encontrar o passe inteligente. Enfim, esses caras estão no meio campo e fazem um pouco de tudo. Fortalecem na parte da marcação, chegam para finalizar. Muito olho nisso porque esses caras do meio campo que acabam por muitas vezes abrindo espaço para os alas que a Inter usa. A Inter é um time que, como eu citei para vocês, está longe de ser um time estrelado, um time que joga bonito, mas é um time traiçoeiro. Eles, com os alas, acabam sendo muito perigosos. Eles usam os lados do campo e aí contam com as infiltrações dos jogadores de meio campo e tem ótimos atacantes. Na ala direita, eles têm o holandês Denzel Dumfries, que é um jogador de muita força física. Então, ele dá conta da parte da marcação e chega a todo momento como elemento surpresa. Sem contar que é um jogador que vai muito bem também na bola aérea. O Fluminense vai ter que ficar de olho nisso. Na esquerda, em geral, revezam Carlos Augusto, que é brasileiro, e o Di Marco, que é italiano. Ambos vão bem na marcação e também são muito agressivos no campo de ataque. E aí, falando do ataque mesmo, a Inter acredita muito no potencial do seu capitão, o argentino Lautaro Martínez, que tem 24 gols na temporada e 2 gols em 3 jogos nesse Super Mundial. É um jogador diferente do setor ofensivo. Tem muita moral, é um bom finalizador, se posiciona bem e, mesmo com apenas 2 gols no Super Mundial, falo com tranquilidade que ele já poderia até ser um dos artilheiros. Porque ontem, por exemplo, contra o River, ele teve 2, 3 chances de gol claras que ele mesmo criou. Ele pega o zagueiro no mano a mano e ele é um jogador que ele tem velocidade, tem força para poder balançar e então partir para a finalização. Então ontem teve grande defesa do Armani em finalização dele e uma outra grande jogada que ele mesmo criou e acabou finalizando na trave. Além do Lautaro Martínez, a Inter de Milão pode, para esse jogo contra o Fluminense, ganhar um reforço de peso. Um titular pode estar de volta no ataque para jogar com o Lautaro. Esse jogador é o atacante francês Marcus Thuram. Ótimo jogador, faz bem o pivô, finaliza bem e é um cara que ele é muito entrosado com o Lautaro. Então, a todo momento, quando estão juntos, eles se procuram. Ele não vinha jogando nessas últimas partidas por desgaste físico, mas a tendência é que para o jogo da segunda-feira contra o Fluminense, ele já esteja à disposição. Falei aqui sobre os jogadores e as qualidades das peças da Inter, agora vamos falar um pouco sobre o estilo de jogo deles. Em geral, a Inter não é um time que gosta de propor jogo. Até por jogarem com um sistema de 3 zagueiros, 2 alas, eles gostam muito de serem atacados, porque isso depois propicia para eles o contra-ataque, para explorar a velocidade dos alas, explorar lá na frente a força do Lautaro, a força do Thuram. Então o Fluminense, o mais aconselhável é não querer se lançar para o campo de ataque logo de cara. Deixa a Inter tentar propor o jogo, porque aí eles têm mais dificuldade. Para eles, contra-atacar é muito mais cômodo. Só vocês pegarem o que eles fizeram contra Bayern de Munique nas quartas de final e Barcelona na semifinal da Liga dos Campeões. Quais as chances do Fluminense? No meu entendimento, Fluminense e Inter de Milão é um jogo bem equilibrado, um jogo bem igual. A Inter tem essa questão que eu falei para vocês de estar meio desmoralizada pelo fim de temporada que eles tiveram, com uma goleada na final da Champions, perdendo o campeonato italiano, e eles não estão com todos os seus jogadores importantes à disposição. O turco Çalhanoğlu, por exemplo, está lesionado, o Thuram, como eu tinha falado para vocês, está em desgaste físico, não estão no seu 100%. Do outro lado, você tem um Fluminense que está moralmente lá em cima, depois de ter feito um ótimo jogo contra o Borussia Dortmund e ter vencido bem a equipe do Ulsan. O Renato está surpreendendo nesse Super Mundial. Na minha visão, fazendo até o Fluminense jogar um futebol melhor do que tem apresentado em território brasileiro. Eu acredito que esse jogo vai se desenhar de uma maneira muito parecida com o que foi o jogo contra o Borussia Dortmund. Porque a Inter é um time que joga e permite que o adversário jogue também. Não é um time como um City, um PSG ou um Bayern de Munique que tenta a todo momento ter o controle de jogo, a posse de bola, nada disso. Quem acompanhou os jogos da Inter na fase de grupos contra Monterrey, Urawa e River sabe do que eu estou falando.
Tanto o Monterrey, quanto o Urawa, quanto o River tiveram várias oportunidades de fazer gols na Inter de Milão. Justamente porque não é um time que fica a todo momento com a posse e tentando sufocar o adversário dentro do campo dele. Um ponto-chave, na minha visão, para o Fluminense tentar vencer esse jogo é a infiltração dos meio-campistas. Não vai bastar querer que o John Arias faça jogada individual pela ponta ou então ficar cruzando um monte de bola para dentro da área. O Fluminense vai precisar que Hércules, vai precisar que Martinelli ou que seja Nonato pisem na área. É a única maneira do Fluminense bagunçar a marcação da Inter de Milão. Porque jogando num sistema com 3 zagueiros e 2 alas, dificilmente a marcação se desencaixa se você tiver no 1 para 1. Agora, se os meio-campistas do Fluminense surgirem como elemento surpresa, aí a história muda. E foi exatamente assim que, se vocês puxarem na final da Liga dos Campeões, o PSG acabou com o time da Inter. Com essa troca de posicionamento. Jogador que joga na direita, do nada infiltrando. Do nada o lateral aparecendo. Ou então o meio-campista aparecendo também. Troca de posicionamento rápido. O que o Fluminense só tem que se atentar é para, nessa troca de posição e tentativa de infiltração, não acabar bagunçando a marcação. Além dessa questão da infiltração ser importante para tentar bagunçar a zaga da Inter, uma coisa que o Fluminense pode fazer também e que fez bem contra o Borussia é finalizar de fora da área. O Hércules, o Martinelli, o Arias foram jogadores que procuraram essas finalizações e é uma opção interessante. Porque você pelo menos está jogando a responsabilidade para o goleiro. Ele pode rebater e alguém fazer o gol no rebote, ele pode espalmar para escanteio, ele pode aceitar o chute. Então o Fluminense tem que acreditar nessas finalizações de fora da área. Eu acho que o jogo que o Fluminense precisa se espelhar para tentar vencer a Inter é o jogo contra o Monterrey. Se vocês olharem, o Monterrey conseguiu em muitos momentos com essas infiltrações, com tabelas rápidas, criar oportunidades muito claras de gol. Tanto que o jogo acabou 1-1. Eles podem pegar também algumas referências do jogo contra o Urawa, onde o Urawa saiu ganhando e a Inter de Milão teve que suar sangue para poder virar esse jogo. O Urawa, a partir do momento que fez o gol, se fechou e obrigou a Inter a ter que jogar no campo dele. E aí isso propiciou o contra-ataque. É que os jogadores do Urawa eram tecnicamente mais limitados. Mas se você faz isso, por exemplo, com o Fluminense, você está ganhando por 1-0, fecha a casinha e obriga a Inter a vir, aí você vai ter o contra-ataque com o Arias, que é um jogador muito rápido, com o Canóbio, que é outro jogador muito rápido. E aí é aquilo. Se tratando de jogo eliminatório, não há espaço para preciosismo. Tem a oportunidade de finalizar, de tentar fazer o gol, tem que finalizar no gol. Não dá para o Everaldo, por exemplo, sair cara a cara como fez contra o Borussia e contra o Ulsan e não chutar no gol. Tem que, pelo menos, finalizar a jogada. Como eu citei para vocês, então, no meu entender, o Fluminense tem condições de vencer a Inter de Milão. Eu acho até que é um jogo mais igual do que Flamengo e Bayern de Munique. Porque o Bayern é aquele time que gosta de ter o domínio do jogo, de ficar com a posse, e o Flamengo vai precisar de uma estratégia muito específica para contra-ataque para poder surpreender. No caso, Flu e Inter, como eu falei para vocês, a Inter de Milão vai permitir, assim como o Borussia Dortmund permitiu, que o Fluminense jogue. E aí agora eu queria saber de você aqui nos comentários a sua análise para esse confronto entre Inter de Milão e Fluminense. Você acha que os cariocas conseguem eliminar o time de Christian Chivo? Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o primeiro dessa quinta. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. E não se esqueça, curtiu? Não esqueça do seu like, de se inscrever e também de compartilhar, tá bom? Então é isso, galera. Tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui! Thank you.